Continuando a leitura de Isaías 53, agora do verso 7 ao 9. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores está. Assim, ele não abriu sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Pai, te agradecemos pelas tuas palavras. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. A primeira palavra a qual o Espírito Santo de Deus falou do Pai para mim e para você é que ele foi atingido, ele foi golpeado, ele foi ferido. A palavra diz aqui, a qual nós acabamos de ler, chagado, pela transgressão que era minha e sua, no nosso lugar. E o Espírito Santo de Deus, o nosso guia, o nosso companheiro, aquele que tem auxiliado a mim e a você, aquele que tem trazido e nos feito lembrar as palavras de Deus diante do deserto, diante das aflições, diante dos golpes, diante das pancadas, diante daqueles que têm nos ferido. Estamos sendo feridos e golpeados por causa da transgressão de outras pessoas. Como assim, Lilian? Aquela traição, aquela rejeição, aquele abandono, aquela mentira que alguém que você ama, a qual você está no meio, a qual você faz parte do ambiente, transgrediu contra Deus e fomos atingidos pela sua transgressão. O Espírito Santo de Deus me fala agora a traição de um relacionamento, de uma amizade, diz o Espírito Santo, de uma sociedade, porque confiamos na aliança que fizermos com outra pessoa, na sociedade que fizemos com outra pessoa. O Espírito Santo de Deus me fala agora que você confiou em um plano de saúde e que no momento que você mais precisou, ficou na mão. Então sim, essas dores a qual nós temos sido enfrentados, golpeados, atingidos pelas escolhas de outras pessoas que decidem ser hostil a Deus, que decidem pecar, que decidem ferir o próximo, fazer o mal ao próximo, que decidem realizar uma obra do seu pai, que é o diabo. Realizar as obras incitadas pelo próprio adversário. E eu e você somos a semente de Cristo.
posicionados e posicionadas neste ambiente, neste local, nessa circunstância, pela salvação daquele a qual amamos, pela salvação das pessoas. Não porque eu e você somos a salvação, mas porque eu e você temos intercedido, temos orado, temos clamados por eles. Qual a mãe, qual o pai que já não foi ferido, golpeado pelas escolhas, pelas decisões de um filho como Absalão? Qual ser humano, qual pessoa que já não foi ferido e golpeado por pessoas que se levantaram querendo tomar, querendo usurpar, querendo aquilo que é meu e seu? Nós não lutamos contra pessoas, então Deus luta essa guerra. E nem sempre quando Deus luta, os resultados é aquilo que eu e você esperamos, porque Absalão morreu. Então há assuntos que Deus vai resolver que não dá para permanecer vivo ou viva, diz o Senhor. Por quê? Porque é o tipo de coração, é o tipo de interior, é o tipo de pessoas que possuem pensamentos insensíveis, que quando a mão poderosa de Deus pesa, quando Deus ele age, quando Deus intervém, quando Deus pressiona, até decide mudar por um tempo, até se acalma por um tempo, até permanece com integridade por um tempo. Mas depois que a pressão é aliviada, que a circunstância é resolvida, volta a endurecer os pensamentos novamente. Volta a fazer as coisas da sua própria maneira, do seu próprio jeito, para benefício próprio, sem se importar com o próximo, com as outras pessoas, porque Deus ele se importa com o próximo, amar a ele e amar ao próximo como nós nos amamos. Se eu me amo, eu não quero que ninguém me roube, eu não quero que ninguém minta pra mim, eu não quero que ninguém me traia. Então como eu vou realizar essa obra na vida de outra pessoa? Então Deus se importa com as vidas que está no ambiente que eu e você. E o Espírito Santo de Deus me traz o exemplo de Raabe. Raabe se posicionou de um lado e colocou debaixo da cobertura, debaixo da palavra, debaixo da direção. Noé também colocou a sua família dentro da arca e por isso eles foram salvos. Então sim, Jesus ele foi golpeado por causa de mim e de você, por causa do nosso pecado, porque nós pecamos e ele se colocou. E eu e você hoje, na geração de hoje, enviados pelo próprio Deus, salvos por Jesus Cristo, temos nos posicionado também em sofrimento pela vida daqueles a qual nós amamos. Temos resistido, temos perseverado, temos persistido pela vida das pessoas a qual amamos. Nós temos orado, temos intercedido e Deus tem ouvido a minha oração e a tua oração. A palavra de Deus diz que ele foi levado, ele foi trazido como um cordeiro.
Jesus Cristo, nosso amado irmão, passou por situações que eu e você já passamos também aqui neste mundo e ainda iremos passar. Quando pessoas que têm influências aqui nesse mundo, que têm cargos elevados aqui neste mundo, se juntam com outros para quê? Para prejudicar a mim e a você. Mas só realizam um plano até certo ponto, diz o Senhor, porque eu, Senhor, tenho o controle da vida de vocês, que têm andado em obediência, fazendo a minha vontade, diz o Senhor, que mesmo diante de pessoas que têm causado em vocês ferimentos, sofrimentos, vocês não têm deixado de fazer a minha vontade, de obedecer às minhas palavras e têm se posicionado em situações aguardando a minha salvação, diz o Senhor. As pessoas esperam que eu e você se defenda, que eu e você lute com palavras ou as mate com palavras, mas eu e você temos escolhido ficar, como está dizendo a palavra, uma ovelha. Lá com seus tosquiadores estava como? Muda. Muda. Diante daqueles que queriam matar, diante daqueles que queriam nos descascar. E se tem algo que o Espírito Santo já me fez compreender, Lilian, meu irmão, você, minha irmã, porque eu e você iríamos discutir com quem está com um pensamento duro, irredutível, aonde esse cérebro, esse interior, essa mente, Deus não tem acesso para moldar, para renovar esse pensamento, para fazer uma plasticidade. Mas esta pessoa decidiu lutar contra você, prejudicar você, fazer mal a você, pela influência de quem? Do adversário. Porque tudo que ele quer é que eu e você desça da cruz. É que eu e você saia do lugar da dependência. É que eu e você saia debaixo das palavras de Deus. Se colocar no lugar vulnerável não é fácil. Ficar como ovelha muda no meio de pessoas que querem nos matar, que querem nos tosquear com as suas palavras, não é fácil. Precisa amar a Deus. Jesus Cristo, nosso irmão, amava a Deus e por isso obedeceu até a morte. Se colocou nesse lugar de humilhação, nesse lugar de vulnerabilidade, porque ele sabia o caráter de Deus. Porque por mais que eu e você esteja numa aflição, que eu e você esteja numa circunstância difícil, seja no Egito, seja no cativeiro, aquele que permitiu também nos deu uma palavra. Antes de nascer, a minha vida tem uma palavra, a sua vida tem uma palavra. Antes de você e eu termos sido injetados, fecundados no ventre das nossas mães humanas, Deus já nos conhecia. E sobre a minha vida e sobre a tua vida existe uma palavra. Então nós resistimos, nós perseveramos, enquanto outros olham, enquanto outros julgam, enquanto outros fazem desdém. É filha de Deus. Se a nossa alma, ela não tiver uma estrutura em Deus, de que não precisamos provar nada para ninguém, de que somos reconhecidos, amados e de que Deus, Ele quer o nosso bem, nós iremos querer sair da situação. Nós iremos querer falar para as pessoas que somos filhos de Deus, querer se explicar, querer convencer. E como eu havia falado e o Espírito Santo me fala que eu não terminei,
Por que o Espírito Santo me levou? Não adianta brigar com essas pessoas, porque elas estão cegas, elas estão endurecidas. Por mais que Jesus fosse falar lá com os judeus, com os fariseus, que se uniram com os romanos, com pessoas que tinham autoridade e conhecimento para ajudarem no seu plano, que era tirar Jesus, traduzindo numa linguagem que eu e você entenda. Então, por mais que nesse meio, nesse ambiente, existam pessoas com influências malignas realizando obras do próprio adversário, Jesus Cristo, teu irmão, a palavra de Deus nos garante que ele veio para destruir todas as obras do nosso adversário. Então clame, porque já é meu e já é seu, para que Jesus Cristo, não é Lilian, não é você, para que ele venha ao seu socorro e destrua essa obra que se levantou contra a tua vida, contra o adversário da nossa alma, que coloca humanos, sim, nesse ambiente, incita pessoas para ficarem contra mim e contra você. Para quê? Para nos ferir, para nos machucar, para nos matar. E uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, que nós estamos na era da fala. A era da fala. Quando fala de golpeado, toscaneado pela fala do outro no meio. Aonde as pessoas podem falar o que quiser. Mas existe uma palavra lá em Provérbios, no capítulo 4. Leia ele completamente, o capítulo. Diz, guarda o coração. E essa palavra guarda, se você já ouve o Restauração da Alma, é colocar o nosso interior, o nosso cérebro em confinamento. Jesus não ficou lá para receber as pedras. Jesus se colocou nas mãos desse, porque existia uma palavra, e essa palavra seria cumprida. Mas Jesus ficou aonde aqueles que tramaram a sua morte desejavam que ele ficasse, por mais que colocasse guardas, por mais que colocasse pedra. Quando acabou o tempo, 3 dias, não teve pedra, não teve guarda que mantivesse Jesus, o Filho de Deus, aonde o adversário queria, que era no lugar de morte, mas ele ressuscitou. Então, embora eu e você viva situações difíceis, nós não permaneceremos lá. Por quê? Porque Deus, ele envia anjos. Porque Deus, ele envia ajuda. O seu Pai, aquele que pensou em você, aquele que criou você, aquele que te deu para Jesus e aquele que não te abandona. Então, o nosso posicionamento, a nossa fala, a nossa movimentação nesse mundo pode até incomodar, pode até ter trama, mas não é maior do que aquele que nos enviou a este mundo e que tem nos protegido. Mas o Espírito Santo me fala agora, devemos ter cuidado com a arrogância. Quando Jesus estava lá falando e aqueles queriam se revoltar contra ele, ele fugia do apedrejamento. Então, por que eu e você hoje vamos se colocar e dar acesso para pessoas falarem o que quiser? Porque eu e você vamos olhar ou inclinar nossos ouvidos para ouvir fala de pessoas que tudo que quer é atingir o nosso interior. Porque essas pessoas estão com o seu coração duro. Então elas são usadas pelo nosso adversário para trazerem o quê? Flechas. Flechas para atirarem em mim e em você. Dardos inflamados que vai entrar no nosso interior e quer que eu e você se consuma, se moa, chore. Quem não já ouviu de alguém que ama palavras duras? Palavras que você olhava assim, mas por que pensa desse jeito? Por que me vê desse jeito? Fortalezas de pensamento de pessoas que você ama, que eu amo. Que na verdade não é isso, a sua intenção não é essa. Você só quer o bem.
mas que vem tudo que você faz de uma forma maldosa, de uma forma contrária. Se eu e você formos discutir com estas pessoas, essas pessoas terão acessos para destilar todo o veneno que as suas mentes carregam sobre mim e sobre você. Então me diz agora, o Espírito Santo, fuja, fuja, fuja por um tempo. Ande estrategicamente. A palavra que eu coloquei aqui, que o Espírito Santo me trouxe, sobre Mateus 10:16, aonde Jesus falou que eu e você seriam enviados no meio de lobos. Mas que eu e você tinha que ser prudente como a serpente. E prudente na sua tradução é inteligente, sábio, atento aos próprios interesses. Ou seja, prudente, eu e você agir com cautela, com sensatez. Não entrar nos ambientes de qualquer forma. Ele estava ali no meio de pessoas que só queriam o seu mal, mas ele conhecia a palavra que estava sobre a sua vida. Serão perseguidos por amor ao meu nome. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que o mundo nos odeia. Porque se ele não nos odiasse, ele nos acolheria. Então por que nós iremos brigar? Então é de maneira estratégica, é com prudência, é com sensatez. Você já viu a cobra se mostrando? Não. Ela vive se rastejando, escondida, e se aproximar de você, sem você ver, para te picar. Mas nenhum veneno, por mais que esteja cobras escondida no graveto, como também Paulo foi picado por uma, quando estava fazendo a obra do nosso Pai, assim nos diz o Senhor, nenhum veneno, a palavra de Deus nos garante, irá matar vocês. Mas tomem cuidado. Não sejam arrogantes. Jesus é o dono do trono, é o Filho único de Deus. E ele não foi lá discutir com romano, discutir com judeu, com fariseu, tentar convencê-los a sair daquele caminho. Ele conhecia as palavras que estavam sobre a sua vida. Ele sabia que tudo aquilo iria o quê? Acontecer. E se tem uma coisa que eu já aprendi na vida, que pelas palavras de Deus, quando Deus ele fala para Ezequiel, Ezequiel fala mesmo que eles não te ouçam, porque eles não querem me ouvir. Então, quando você fala o que Deus revelou através do Espírito Santo e as pessoas não ouvem, não é você que elas não querem ouvir, é o próprio Deus. Estão rejeitando o próprio Deus, não é a mim nem a você. Deus não mandou Ezequiel convencer o seu povo, Deus mandou Ezequiel falar. Já aconteceu em nossa história, com certeza, quando nossos pais falaram e nós não dermos ouvidos. Mas lá na frente, quando algo aconteceu errado, nós lembramos, nossos pais nos falou, fomos nós que escolhemos não ouvir. Foi assim. Por mais que Deus tenha enviado muitos profetas para avisar, para o povo abandonar os maus caminhos, corrigir as suas ações e deixar de seguir ídolos e prestar culto, eles não deram ouvidos. E então o mal, eles próprios atraíram mal para a vida deles. E passou um bom tempo em um cativeiro. E não foi fácil. Então eu e você também. Se uma coisa que eu entendi e que tenho que pedir a ajuda do Espírito Santo para que as minhas palavras sejam as palavras de Deus, para que eu fale o que Deus quer, o que Deus nos revela, o que nosso Pai quer. E quando estamos diante de pessoas com coração duro, com pensamentos duros, se nós dermos acessos, imagina Jesus lá na cruz. Não, eu sou o Filho de Deus, não era o que as pessoas queriam? Não és o Filho de Deus? Não és o Rei? Não ajudasse a todo mundo?
Aí imagina Jesus lá, não, mas porque eu tenho que cumprir uma palavra, porque Deus mandou, porque... Você entende que eu e você vamos ficar calados? Porque a partir do momento que eu e você estamos no meio, estamos numa circunstância em qual o próprio Deus permitiu, mas eu e você não temos culpa, eu e você não fizemos nada, mas essas pessoas que estão no ambiente deram lugar a pensamentos maus, a planos maus, a ideias mal contra mim e contra você. Se nós começarmos a tentar nos defender, estaremos dando acesso para que elas depositem todo o veneno na sua mente, seus pensamentos que pensam ou acham ou, enfim, sobre mim e você. Para que ouvir esse veneno? Se eu e você, tudo o que precisa ouvir é: este é o meu filho amado, a qual eu, o Senhor, tenho prazer, a qual eu, o Senhor, me agrado. Se Deus, nosso Pai, enviou Jesus, porque não quer a minha condenação e a tua, achas mesmo que Ele vai deixar o adversário realizar todas as obras que ele deseja ou pensa contra mim e contra você? Não. O Pai até permite algumas situações. Por quê? Porque vai cooperar para o nosso bem. O cativeiro faria uma limpeza no interior, no cérebro do seu povo. Então há situações sim, que somos espremidos, afligidos, mas é porque é uma polda. Há uma polda para que eu e você venha dar frutos. Há uma polda nos pensamentos. Há eliminações nos pensamentos. Sim, para que eu e você venhamos a dar mais frutos. Eu e você que estamos em Cristo e as palavras de Jesus estão dentro de mim e de você. Então o Senhor te diz: não abra a sua boca, porque eu, Senhor, vou te defender. Eu, Senhor, sou o juiz desta causa. Continua confiando em mim. E porque Jesus ficou naquela posição, eu e você fomos salvos. E por causa do teu posicionamento, gerações após você, diz o Senhor, serão alcançados. Serão alcançadas. Porque nós clamamos, resistimos, suportamos a dor, suportamos o processo. Deus, Ele tem salvado os nossos filhos, os nossos familiares, por causa de Jesus Cristo, por causa da nossa expectativa nele, a nossa fé nele. E me traz o Espírito Santo. Aquela mulher clamava pela sua filha, que tinha muitos demônios, mas Jesus expulsou todos. Jesus Cristo é o nome mais poderoso. Não é o nosso adversário. Não dê a ele a tua integridade, a integridade da tua alma, do teu interior. Mas, por mais que esteja doendo, confia, porque eu, Senhor, vou te salvar. Jesus ficou naquela situação. Mas olha eu e você aqui. Olha eu e você aqui. Para o mundo, é um derrotado. Tá na cova. Tá nessa situação, mas tem tempo. Tá nessa circunstância, mas tem tempo. O tempo que o próprio Deus determinou. Porque todos os dias da minha vida estavam registrados em teu livro. Antes mesmo de qualquer um deles existir. O tempo da cova estava registrado. O caminho do rio Nilo estava registrado. O tempo da revelação, que os céus se abririam e trariam visões para você, estava escrito em seu livro.
Deus não perdeu o controle, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que está sobre a minha vida e sobre a sua. E que tem pelejado e que tem protegido a minha vida e a sua, porque Ele nos fez, Ele nos quer e não vai nos perder, porque a vida que é eterna é a eternidade. Então eu e você estamos nesse mundo como resistência, posicionada, e muitos alcançarão a salvação por causa de Jesus Cristo, do nosso irmão, porque temos clamado, porque temos nos posicionado por amor a estes e pedindo para que o nosso irmão Jesus Cristo destrua a obra do nosso adversário na vida daqueles a qual amamos, da vida daqueles a qual o próprio Deus, nosso Pai, coloca no meio do nosso caminho para ouvir as palavras de Jesus Cristo e serem libertos. Então, para encerrarmos, não abra a sua boca, mesmo que, veja, a palavra diz aqui, me traz o Espírito Santo, só um minuto, porque ele foi cortado da terra dos viventes. Eu não sei de onde você foi cortado ou cortada, mas não foi Deus que te cortou. Deus não te cortou da eternidade, mas enviou Jesus para que eu e você pudéssemos morar com Ele. Deus é o nosso Pai, aquele que nos ama. Ninguém ama mais você do que Deus. Deus só quer o teu bem. Por mais que, para o pensamento humano, para o pensamento do nosso próprio organismo, pareça loucura, como alguém me ama e me permite viver essa situação, e me permite estar nessa cruz, e me permite que esses a qual, no meio que eu estou, no meio a qual Ele me enviou, no meio a qual Ele me fez nascer, no meio a qual Ele me fez crescer, estão me ferindo, estão me golpeando, estou sangrando. Mas porque Jesus confiou no Pai, eu e você estamos aqui. Então, a vida destes é importante para Deus. E Ele não irá deixar eu e você nesta situação. Se Jesus não tivesse ido à cruz, aquele homem que estava na cruz, um à direita, um à esquerda, um se arrependeu e outro não. Então existem pessoas que serão alcançadas pelos processos que eu e você, confiando em Deus, nosso Pai, estamos vivendo. Há pessoas que não irão se arrepender, que irão desdenhar, que irão nos criticar, mas há outros que olharão para nós e verão Jesus em nós e serão salvos, alcançados, mesmo que seja no fim da sua vida, aqui neste mundo. Então sim, o nosso posicionamento em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa dependência em Deus, é quando o Espírito Santo me traz, Deus permite que uma doença atinja você, mas ali no hospital, ali no tratamento, ou até o médico, ou a atendente que vai fazer o seu prontuário, aquela vida, aquela alma vai olhar para você, vai ver Jesus em você e vai conhecer e ser salva por Jesus Cristo, porque Jesus confiou no Pai e estava na cruz. Aquele homem que havia pecado, que havia transgredido contra Deus, se arrependeu e Jesus o salvou. Agora, se Jesus não tivesse na cruz, aquele homem teria sido condenado ao inferno. Mas porque ele confiou, porque ele ficou, aquele homem foi salvo. Entenda, irmão.
Se você já ouve o restauração da alma, não é porque Deus nos permite até ter uma doença, até entrar em circunstância, que nós iremos passar o tempo que todos passam, que nós seremos atingidos como todos são, porque a palavra, Jesus até foi na cruz, mas ele morreu logo. Ele não ficou lá na cruz sofrendo como os outros. Não quebraram os seus ossos para ele poder morrer logo. Então ele não sofreu, por exemplo, o que é isso, Lilian, que o Espírito Santo está dizendo? Uma morte de crucificação demorava em torno, a pessoa sofrendo lá 3 dias, 4 dias, mas não, quando ele cumpriu toda a palavra, morreu. E naquela circunstância, nós não iremos ficar, porque Deus, Ele nos livra, é o que diz em Salmos 91, porque nós o amamos, porque nós o colocamos, porque nós estamos nesse lugar, onde Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, só o adoramos, só confiamos nele, Ele nos livra das aflições, Ele nos tira. Então, que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Teu Espírito Santo nos ajude a permanecer nas situações a qual o nosso organismo tem sofrido com os golpes, com as situações da vida. Mas nós confiamos em Ti de todo o nosso coração e sabemos que tudo irá cooperar para o nosso bem. Protege-nos do maligno, em nome de Jesus. Amém.